Então, pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós iniciamos o grupo de estudo sobre a província mineral Carajás. Eu sou a Camila, eu sou a atual presidente do FOPSEG Student Chapter, e nós temos o objetivo de levar às SEGs informações sobre o conhecimento e a importância dessa província mineral. Hoje nós vamos iniciar o primeiro módulo, abordando a regional. Nós já lemos a bibliografia previamente, e a gente vai tratar sobre a geologia regional com foco no embasamento mesoarquiano em rochas neoarquianas, e para isso nós vamos convidar o Marco Antônio Delinardo. Marco Antônio ele é graduado em Geologia pela Universidade Estadual de Campinas e concluiu mestrado e doutorado em Geociências pela mesma universidade. Durante a pós-graduação, ele trabalhou com a província mineral de Carajás com petrografia, geoquímica, geocronologia, química mineral e geotermobarometria de rochas ígneas arquianas e rochas metamórficas de médio a alto grau, que representam as rochas hospedeiras do depósito de cobre, ouro e OCG. Mostra também interesse particular nas áreas de mineralogia, petrologia ígnea e metamórfica, sedimentologia, geologia estrutural, tectônica, geologia econômica e mapeamento geológico. Hoje, ele atua como professor doutor em Geociências pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, com todo esse aparato, eu passo a palavra para o Marco Antônio, que a gente tem muita coisa a aprender sobre Carajás, começando por ele. Boa noite. Boa noite, eu agradeço a Camila, né, e o que está representando aí o Student Chapter, e o Gabriel também, né, que me enviou o convite por e-mail para falar um pouco sobre Carajás hoje, né. Vai ter uma outra palestra, né, sobre embasamento também, sobre a regional de Carajás, né. Hoje eu queria abordar bastante um tema que assim, se fala muito pouco, né, que é do embasamento mesoarquiano. Os estudos da província Carajás, né, tem muito foco no neoarquiano por conta das mineralizações, né. Os trabalhos recentes têm mostrado que as mineralizações do tipo IOCG, né, são da cidade, que ocorrem naquela região. Então, o foco, né, sempre foi muito forte, principalmente na região ali do contato entre o embasamento e as supracrustais do supergrupo Itacaiunas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o mesoarquiano, né. Então, mais uma vez eu agradeço aí o convite e espero que vocês consigam aproveitar, né, esse material que eu trouxe para discutir com vocês hoje, tá bom? Bom, dá para ver minha apresentação aí, né? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver esse apontadorzinho aqui de laser? Conseguimos, Marco. Tranquilo. Tá bom, só para eu saber, porque às vezes eu vou usar, né, para apontar alguma coisa aqui, eu não sei se está funcionando direito. Beleza, então, para começar, a gente sempre começa nessa questão de falar de Carajás, vai, meu filho. Localizando a província, né? Então, esse aqui é o modelo das províncias geocronológicas do grupo lá do Cordani, né, do Teixeira, Macambira, Tassinari, que divide aí a província em 1, 2, 3, 4, 5, 6 províncias geocronológicas, divide o Craton, né, amazônico, em 6 províncias geocronológicas. E o que nos interessa hoje, né, para essa palestra é a região de Carajás, que está dentro aqui do bloco da Amazônia Central, né, a província Central Amazonas, que é constituído por rochas, né, com mais de 2,6 bilhões de anos. Nem todo esse terreno que está delineado aqui é constituído por essas rochas, né, por rochas arqueanas. Você tem porções dela que ocorrem aí rochas mais jovens, né. Mas, como em alguns lugares você tem assinatura de arqueano nessas rochas, eles optaram, né, por colocar, né, toda essa região como uma porção, né, do arqueano que foi retrabalhada aí no Neoproterozoico. Bom, outro modelo tectônico que talvez para essa discussão que a gente faz hoje seja mais interessante, né,
esse posicionamento, né, geotectônico, é o posicionamento aqui que foi proposto pelo Santos, né, em 2000, e saiu esse mapa aqui, na verdade, né, ele está presente no capítulo, né, que o Santos escreveu para o livro da CPRM sobre as províncias, né, geotectônicas do Brasil. E aqui, eu acho interessante esse modelo porque ele destaca, né, a região onde você tem rochas que são essencialmente arqueanas, né, onde você tem a exposição, né, dessas rochas, né, que está aqui nos números 12 e 13, né. Pois mais adiante a gente vai ver aqui o que significam, né, esses números 12 e 13, e conforme a gente vai discutindo uma evolução no conhecimento. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre a província como um todo. A gente vai ver, né, que há uma diferença entre o que é, pelo menos na literatura, quando você tem acesso aos trabalhos mais antigos, né, que nem o trabalho do Hirata, e o trabalho do Segel, aqui na verdade é 1982, eu coloquei a data errada, desculpa. E o trabalho do Segel, você vai perceber que a província mineral de Carajás, há uma diferença, né, o que é considerado a província Carajás, como a gente viu aqui naquele mapa anterior, do que é considerado a província mineral de Carajás. Então, nesses dois trabalhos, eles colocam que a província mineral de Carajás seria a área limitada a leste pelos rios Araguaia e Tocantins, que passam aqui, né? A oeste pelo rio Xingu, que a gente não vê nessa imagem, mas está um pouquinho aqui para oeste dessas unidades aqui. A norte pela Serra do Bacajá, que está aqui para cima, e a sul pela Serra dos Gradaús, que é uma serra que passa mais ou menos aqui no alinhamento dessas sequências de rochas supracrustal que estão aqui nessa porção de baixo da figura. Né? Na proposta de Santos, ele estende, né, na verdade, a província Carajás um pouquinho mais para sul aqui, né, pegando aí uma sequência, né, de greenstones que também ocorrem mais a sul, que são do supergrupo Serra de Inajá. Né? Então, só para destacar, né, essa diferença que existe em relação a esses conceitos lá na província, né? Hoje, então, nessa discussão que a gente vai fazer hoje, né, eu vou tentar falar da província como um todo. Então, e aí a gente vai ver o que é, né, mais adiante, essa tal província Carajás como um todo. Bom, eu vou queria começar essa discussão, né, com uma breve aí, evolução do conhecimento. Como eu enviei para o Gabriel uma série de trabalhos, né, sobre a evolução, né, do embasamento, e, de fato, assim, a província Carajás é uma região muito estudada, principalmente por conta das ocorrências minerais que ocorrem nessa região. Então, são muitos estudos, né, que eu poderia citar aqui para fazer uma compilação dessa evolução do conhecimento. Então, eu não quero, na verdade, fazer injustiça com ninguém, mas eu vou tentar trazer aqueles estudos que foram principalmente relevantes, né, quando se trata aí do estudo do que a gente chama do embasamento, de assembleia do embasamento, lá da província Carajás. Né? Bom, os mapas, esse seria talvez o mapa, um dos mais antigos, né, e de um projeto, do projeto Raban Brasil, né, numa escala de 1 para 1 milhão, né, uma escala de pouquíssimo detalhe, mas que já traz, né, algumas referências que a gente conhece, né, que nem essa região aqui onde você tem as unidades supracrustais, né, do supergrupo, que hoje são conhecidas como unidades do supergrupo Itacaiunas e tudo mais, mas alguns dos granitos, né, paleoproterozoicos que ocorrem cortando essas rochas supracrustais e o embasamento já estavam aqui mapeados, né, então, o granito Seringa, o granito Carajás, entre outros,
mas, em geral, a forma, né, ou os limites que a gente conhece da província atualmente, eles não aparecem aqui ainda. E o interessante é que tudo o que não são, né, ou rochas aqui do grupo Tocantins, né, da faixa araguaia, ou essas rochas mais recentes, né, esses granitos paleoproterozoicos ou as supracrustais, é tudo basicamente conhecido como o tal complexo Xingu, né, que compõe aí, principalmente nesse momento, né, boa parte, né, do embasamento dessa província, né. Então, tudo que está aqui, então o rio Xingu está passando aqui, né, nessa região. Então, você vê que toda a região que hoje já está, com o avanço, né, do mapeamento geológico na região, toda essa área já está muito melhor individualizada, né, então você tem os domínios bem caracterizados, mas até aquele momento, né, em 1974, com as dificuldades, né, que existiam para fazer o mapeamento geológico nessa região, entendia-se que tudo, né, um conjunto de rochas aí, fazia parte do que eles chamam de complexo Xingu, que seriam aí rochas polimetamórficas, né, ortoderivadas, né, por isso a tendência, então, granodiorítica, variavelmente migmatizadas, que apresentam aí encraves do que ele chama no trabalho, né, se vocês forem ler esse trabalho que está disponível, né, do Radan Brasil, ele chama de ectinitos, que são os granulitos, anfibolitos, xistos e quartzitos. São ectinitos normais, né, que ocorrem nas regiões menos arrasadas aí do interior do que eles chamam desses palhos sinclinais, né. Os palhos sinclinais, ele está se referindo, né, a essas unidades supracrustais que ocorrem aqui nessa cor meio bege, marrom claro, tá bom? E aqui é interessante ressaltar que não havia, né, essa diferença entre as rochas que aqui são greenstone belts, né, e as sequências vulcano-sedimentares aqui que ocorrem na região lá da Serra de Carajás, que passa mais ou menos aqui nesse alinhamento. Tá bom? Então, esse é um dos primeiros mapas, né? Então, um pouco conhecimento geológico, né? Dificuldades, né, para se realizar o campo e tal, mas, assim, um grande avanço aí já na conhecimento geológico lá da região. E aí, então, a gente passa, né, para a década de 80, né, onde a gente tem um salto aí bastante grande, principalmente na caracterização da estratigrafia na região. Então, desses trabalhos, né, do Hirata e do Docegel de 1988, dá para a gente observar já, olhando aquele mapa que a gente acabou de observar, e esse mapa, que é, né, do Docegel, é uma grande diferença, né, principalmente no reconhecimento das unidades, né, então, que eles conseguiram entender, conseguiram diferenciar, né, então, as unidades do supergrupo Itacaiunas, que ocorrem aqui, né, na região da Serra de Carajás, das unidades do supergrupo Andorinhas, que eles consideraram, então, mais antigos, né, que são esses Greenstone Belts, né, esse aqui, o supergrupo, o grupo Sapucaia, né, faz parte dessa sequência, que ocorrem aqui mais próximos dessa porção sul aqui da província mineral de Carajás. Esses Greenstone Belts, né, nesses terrenos arqueanos, né, então, outro ponto importante desse trabalho, na verdade, foi identificar uma região que seria um núcleo relativamente preservado de uma deformação intensa, né, que é onde ocorrem aqui tonalitos, né, uma série de granodioritos, trondiemitos, que são esses corpos aqui em rosa, principalmente nessa região mais ao sul, que é então denominada nesse momento do terreno granito greenstone de Rio Maria, né? Entre esses dois trabalhos, então, esses Greenstone Belts que ocorrem aqui a sul, né, eles eram primeiro entendidos, né, pelo Hirata em 82 como infolds, né, como rochas que estão deformadas entre esses batólitos, né, que foram
Esses infolds, essa denominação de infolds é muito típica, né, na descrição de terrenos onde a tectônica é associada a um processo de apirismo, né, em que os domos, né, que estão aqui adjacentes, né, aos greenstone belts, eles ascendem em relação aos greenstones, e os greenstones eles ficam ali no meio, né, dessas rochas deformados. No trabalho do Docegel, eles entenderam, né, observando, né, mapeando esses domos aqui a sul, eles entenderam que os encraves que ocorriam, né, de rochas máficas dentro desses domos poderiam corresponder a materiais desses greenstones. Então, eles entendiam que aí os domos, na verdade, eram intrusivos nessas sequências suprapustais. É nesse primeiro momento, né, no trabalho do Hirata também, que vai se reconhecer aí um complexo de rochas de alto grau metamórfico, que é o complexo Pi1, que aparece aqui, o API1, né, esse azulzinho que está bem próximo aqui da Serra de Carajás, tá? No meio aqui do mar, né, do complexo Xingu, que ainda não apresentava, né, uma grande diferenciação, né? Só a ocorrência de alguns foi reconhecida, né, a ocorrência de alguns granitos aqui, sintectônicos, mas de maneira geral, né, o complexo ainda estava bastante indiferenciado. Então, que era constituído desses ortognáceos, né, bigmatizados, de composição tonalítica, trondiemítica, agranodiorítica. Então, há aqui, né, um entendimento de que são rochas, né, já de alto grau metamórfico, principalmente migmatitos, né, ortoderivados. Então, compondo aí toda essa parte que está bastante, essas marcas de foliação, né, identificando essas rochas mais folheadas, deformadas aqui, no embasamento da província Carajás. Bom, esse trabalho, é difícil até de achar, né, a referência original desse trabalho, mas esse trabalho do Hassui eu acho interessante, importante, por conta, ele faz uma integração, né, geológica e geofísica da província, e divide, né, essa região leste aqui, né, do bloco do Crato Amazônico, né, de acordo com a assinatura, né, principalmente magnética das unidades, né, que mostrava uma forte, né, linearização dos corpos nessa região que a gente estava olhando, onde está, né, a Serra de Carajás, e a porção mais a norte da província, e aqui nessa região, né, dessa região mais a sul, onde está o terreno granito greenstone de Rio Maria, eles observaram que é algo, né, que é bastante coincidente com o que foi discutido, né, para o trabalho do Docegel, que era uma região que a deformação não era tão intensa, então não ocorria essa forte linearização das unidades aqui mais a sul, né, a não ser um pouquinho mais a sul, da parte desse núcleo mais duro e mais resistente do domínio Rio Maria, né, que é o que aparece também no mapa do Docegel. Então, nesse momento, você tem, né, essa divisão, né, dessa região, que é o número 2 aqui, né, que seria o cinturão, né, desses elementos Itacaiunas. Aqui o número 3, de acordo com essa divisão do Hassui, ele chama de bloco Araguacema. E dentro desse bloco você tem essa região, né, do terreno granito greenstone de Rio Maria. Então, a princípio, né, a divisão da província Carajás, ou dessa porção que é predominantemente arqueana, ela estava entre o cinturão dos elementos Itacaiunas e o terreno granito greenstone do sul do Pará, né. Beleza? Aí, na década de 90, vem os trabalhos que tentam aí entender um pouco da organização, né, tectônica, né, principalmente aqui, dessa região que é o cinturão dos elementos Itacaiunas, né. Então, nesse trabalho aqui da CPRM de 91, que é um trabalho do Araújo Maia, eles conseguem, a partir, né, de uma análise estrutural nessa região metamórfica, é um trabalho que tem uma série de dados, né, dados geoquímicos, né, dessa região, dados geofísicos, né, eles conseguiram individualizar, então, esse terreno. Na verdade, essa
divisão ela já existia a partir do trabalho do Hasui, né? Mas aqui a norte, então, há essa entendimento de que na região aqui da Serra de Carajás, você tem um estilo tectônico, que é esse sistema de transcorrências, né? Serra dos Carajás e Cinzento, e aqui a sul, no B1 aqui, você tem o que ele colocou como um domínio imbricado oblíquo, né? Então, nessa região que predominariam transcorrências, né? Com a evolução da bacia, ou dessa região aqui, da Serra de Carajás, numa bacia de boa parte, né? E aqui, na porção sul, que é a porção que mais nos interessa hoje, você teria aí um domínio, né, de empurrões e algumas transcorrências também. Então, a gente vai falar bastante aqui dessa parte que eles chamam de domínio imbricado, né? Nesse trabalho do Araújo Maia, né, também da CPRM de 91, né, foi importante que eu havia comentado que no trabalho do CEGEL foi reconhecida a presença dessa unidade aqui, né, do complexo P1, aqui próximo, né, da Serra de Carajás, que está aqui para cima, né. No trabalho de Araújo Maia, eles reconhecem ocorrências de rochas granulíticas aqui na região onde passa o rio Cateté, mais para oeste aqui, na província de Carajás, né. Então, eles consideraram, né, como parte também desse complexo P1, tinha sido lá discutido pelo Hirata em 1982, essas rochas que ocorrem aqui, nessa região onde passa o rio Cateté e onde tem a aldeia indígena Tiquem, né, uma região de difícil acesso, tá? Até hoje é bastante difícil acessar essa região para coletar dados lá, né, por conta dessa questão de ser uma terra indígena. Bom, e começaram a individualizar uma série de granitos, né, sintectônicos também, que ocorrem aqui, cortando ou encaixados nas estruturas que eles definiram nesse domínio tectônico imbricado. Né. No trabalho do Machado, o trabalho do Machado foi muito importante, né, porque ele datou, então, como eu havia comentado, essas rochas do complexo Xingu são essencialmente, né, foram essencialmente caracterizadas como rochas que passaram por algum processo de fusão parcial, né. Então, seriam aí rochas lignáceas migmatíticos, né, de acordo com a definição que eles colocam. E nesse entendimento, então, o Machado, lá em 91, ele conseguiu datar em leucossomas, né, que ele considerou indeformados, e, portanto, segundo ele, resquícios aí do momento final da migmatização, uma idade de 2,86. Né? Então, nesse momento, há uma idade de urânio chumbo, né, em zircão, haviam, né, outras idades, de estrôncio, feitas na província, que davam aí uma idade mais antiga, né, do embasamento e tal, mas esse trabalho aí do Machado, ele vem trazendo aí uma novidade, que é a idade desse evento metamórfico na província Carajás, né, em 2,86. E, como eu disse, né, aqui no complexo P1, Araújo e Maia, eles entendem que você tem, além dos granulitos máficos que tinham sido caracterizados lá, as rochas máficas dentro do complexo P1, que tinham sido caracterizadas pelo Hirata, você tem também, principalmente nessa região aqui, né, segundo o trabalho deles, granulitos ortoderivados, que tem a composição tonalítica até granítica. Né. A gente vai ver mais para frente e discutir um pouco mais isso. Então, nessa base de evolução do conhecimento, esse seria o modelo, né, tectônico que a CPRM propôs lá em 91 para a evolução do embasamento. Né. Então, eles colocaram os sistemas de cavalgamento, né, dessa porção, né, que a gente chama de domínio imbricado. Então, colocaram esses sistemas de cavalgamento oblíquo, né, com uma direção aí WSE e o caimento para sul.
sul-sudoeste. Né? Eles entendem, então, que você tem esse padrão anastomosado, essa justaposição das rochas que se observa, que a gente vê no mapa, né? Que eles observaram, mapearam e também observaram na geofísica, associado, então, a esses cavalgamentos, né? Oblíquos, né? Então, e essa lineação de estiramento, então, dando aí um caimento para nordeste, né, ou norte-nordeste, tá bom? Nessa direção aqui, tá? E o caimento, então, para sudoeste, né? Então, aqui seriam para sul aqui, né? Então, você tem as lineações caindo para cá, então, os cavalgamentos e os empurrões, né, com topo lá em direção à sede de Carajás, que está para esse lado aqui, tá bom? Então, o domínio Rio Maria, né? O terreno, o Granito Grinson, no sul do Pará, ele está aqui para sul, e aqui para norte você tem, né, a província, a Serra dos Carajás, tá? Então, todos esses empurrões, né, colocando e justapondo essas lentes de rochas de alto grau metamórfico, aqui representadas pelo Pium, as rochas do Xingu, esses granitos sintectônicos, todos encaixados aí durante essa movimentação. Que mais adiante a gente vai tentar entender onde que ela se encaixa, né, e se realmente é isso que acontece lá no domínio, né? Além disso, eles tinham evidências também, né, de cristais rotacionados, né, que indicavam aí esse transporte para NE, como eu havia comentado. Então, há toda aí esse trabalho é muito interessante, né, um trabalho de levantamento de dados estruturais, né, desde de um levantamento regional até um levantamento de campo, né, coleta de dados em campo, que traz aí uma série de indícios importantes aí para entender a evolução desse embasamento lá na região de Carajás. Esse trabalho de Pinheiro, de 2000, né, ele vai sugerir, então, que o embasamento, né, o que ele chama, né, nesse momento, né, que eu acho que é um termo interessante para destacar essa região, né, como assembleia do embasamento, né, então eu separo que seria a assembleia de cobertura, né, que ocorre lá na região da Serra do Carajás, né, representada principalmente pelo supergrupo Itacaiunas, e pela formação águas claras, né, que recobre o supergrupo Itacaiunas, e pelas rochas do embasamento, então estariam aqui na assembleia do embasamento. Né. Essa sim, então, a evolução que ele coloca para isso começa, né, com uma transpressão no embasamento. Então, um movimento aí que vai gerar, né, as estruturas em toda a região num regime dúctil. Né? E essas estruturas que foram geradas, né, durante o Mesoarqueano, então aqui em 2.8, elas vão ser reaproveitadas, de acordo com a interpretação do Pinheiro, para desenvolver, né, o sistema, né, de falhas, né, que ocorre aqui na região norte, né, durante o desenvolvimento aí das unidades, ou deposição, né, dessas unidades supracrustais aqui na região da Serra de Carajás. Tá bom? Então, o mais importante é que, de certa forma, né, o modelo para a evolução do embasamento, né, no Mesoarqueano é relativamente concordante, né, com aquilo que foi discutido, né, pelo Araújo e Maia, ou pela CPRM lá em 91. Agora, em relação à porção sul, né, desse terreno, esse mapa ele é bastante difícil de ler, né? São muitas estruturas aqui que você observa, né, nesse mapa, mas enfim, aquela porção que a gente fala, que eu comentei, né, que era uma região mais resistente à deformação, ela está marcada aqui por esse traço vermelho, né? Então aqui estaria aquele núcleo mais duro, né, aquele núcleo arqueano que relativamente não apresenta uma deformação tão intensa, né, que é onde ocorrem os grínstones, aqueles batólitos tonalíticos, atrondiemíticos, né, agranodioríticos, e aqui a região, então, do domínio imbricado, né, mais a sul, né, onde ocorrem essas falhas, essas zonas de saneamento,
transpressivas, né? E aqui, aquela região mais a sul, onde você tem também evidência de uma deformação mais intensa. Então, você tem trabalhos, né, por exemplo, aqui do Costa, né, de 94, da própria CPRM, do Altoff, né, de 2000, que se dedicaram a entender um pouco da trama estrutural aqui nessas duas regiões, né? Nessa região, que é considerada a porção preservada, né, do terreno granito greenstone do sul do Pará, a trama é direcional, né? Então você tem aí formação de duplexes nos greenstones, né? E a colocação dos domos, né? Ela ocorre de acordo com esses trabalhos durante uma compressão oblíqua, né? Você tem aí a abertura de alguns espaços que permite aí a colocação desses domos. E o trabalho do Altoff, que se dedicou aqui a essa porção mais ao sul, né? Próximo aqui da Serra do Inajá, que dentro da definição do Rassui, né, seria aí o cinturão, parte do cinturão Alto Tapajós, mostra aí uma forte trama, né, direcional EW. E as foliações têm alto ângulo, mas a alineação aqui é subhorizontal. Então, isso já, né, já é interessante para a gente pensar naquela questão que foi colocada pelo Hirata, né, dos infolds, né, dos greenstones no meio dos domos, né, seria mais, faria mais sentido, né, se as lineações, se os dados estruturais mostrassem que esses infolds, né, ou que esses domos, né, que circundam os greenstones, né, eles tivessem, né, lineações, na verdade, subverticais, né, ou acompanhando essa foliação, né, ou down deep, né, ao longo dessa foliação de alto ângulo. Mas, pelo que os trabalhos recentes mostram, né, não é isso que acontece, principalmente no domínio Romaria, essencialmente, né. Depois, no domínio Carajás, eu vou falar um pouquinho mais adiante. A gente já viu, né, que você tem lineações de baixo ângulo, mas essas estão associadas aí a foliações ou a um sistema de empurrão. E aí vem o trabalho, né, no final aí, em 1999, vem o trabalho do Avelar, que define a idade, né, dos protótipos dos ortognates do complexo Xingu na porção oeste do cinturão de saneamento de Itacaiunas, né, em 297. Então, aqui está próximo de onde você tem o rio Xingu passando por aqui, né, mais para trás, na verdade, desculpa. E aí, o Avelar, ele conseguiu datar aí, pelo método chumbo-chumbo, né, as rochas do complexo Xingu, indicando aí a idade do protólito em 297, né. Então, até esse momento, a gente tem aí alguns dados interessantes, né, sobre o complexo Xingu, né, a idade de cristalização de alguns dos protólitos, né, e o metamorfismo lá em 286, indicando que essas rochas aí, elas compõem, né, uma assembleia do embasamento que é, essencialmente, aí, o que é do Mesoarqueano. E aí vem o trabalho, né, em 2000, do BID, um trabalho bastante importante, né, na província, onde ele conseguiu determinar, né, a idade daquelas rochas, né, ele identificou, na verdade, a ocorrência, né, de ortogranolitos de composição félsica, né, aitonalíticos, né, e a partir deles obteve a idade tanto de cristalização, né, desses protólitos, quanto de metamorfismo por meio dessas bordas, né, de recristalização, lá em 2,86. Né. Então, está aqui o diagrama, né, mostrando tanto a idade de metamorfismo, né, quanto a idade de cristalização nessas rochas. Então, foi um marco importante, né, esses dois trabalhos, né, juntando, né, essas evidências estruturais que a gente discutiu, né, e as evidências geocronológicas, mostrando aí a evolução desse embasamento durante o Mesoarqueano. Não se discutia até esse momento exatamente o que teria influenciado, né, essa evolução estrutural e esse metamorfismo de alto grau que foi caracterizado nessas rochas. Mas são trabalhos importantes mostrando aí esse pico, né, metamórfico e a formação dessas rochas. Bom, então, na década de 2000, né, tem um trabalho
da CPRM, um novo mapeamento da CPRM na região, os trabalhos do Santos e tudo mais, que vão reorganizar, então, a província, né? Então, lembrando lá daquela primeira figura que eu havia mostrado, eu falava, olha, aqui você tem os números 12, 13, né, que fazem parte da província Carajás. Então, estão aqui os mapas, né, geológicos, tanto do que eles chamam, nesse momento, de domínio Carajás, que vem a ser o Cinturão Itacaiunas, e domínio Rio Maria, né, que seria aí parte daquele bloco Araguacema, né, e a parte norte, né, daquele cinturão Alto Tapajós, lá proposto pelo Rassu em 1934. Outra questão bastante interessante desses trabalhos aqui foi o entendimento de que essas rochas que estão marcadas pela setinha amarela aqui, né, isso foi um trabalho aqui do Risse, em 2006, elas não, na verdade, não representavam rochas metamórficas, né? Então, eles caracterizaram, né, essas rochas aqui como intrusões máficas. Ainda, né, nesse momento, não se tinha, né, uma idade dessas rochas aqui, então, de acordo com a compilação feita pelo Vasquez em 2008, pela CPRM, ainda fariam parte do Mesoarqueano. Depois, trabalhos mais recentes foram mostrar que esse diopsidinorito, ele era, na verdade, uma intrusão neo-arqueana, né? E, nesse momento, o complexo P1 ele deixa, né, de existir, e as rochas ortogranulíticas, os ortogranolitos, né, eles ficam restritos, então, à região aqui de Xicrim, desse corpo maior aqui, né? E aí você tem uma nova denominação, que é a denominação de ortogranolito Xicrim-Catepé, para essa região aqui. Bom? Então, esse é o estado do conhecimento nesse momento, na região de Carajás. Bom, como que está, né, então, a estratigrafia, né, do com os trabalhos também do Machado, uma série de trabalhos, né, como eu disse lá no começo, é difícil, né, falar de todos esses trabalhos, uma série de trabalhos indo, né, evolução dessa, né, entenderam que a porção mais, então, do domínio Rio Maria, agrupados, então, em supergrupos, né. Você tem as unidades do Xingu, né, que tinham as idades radiométricas em 297, então aqui mais a norte, né. Então, o que foi interessante é que, para sul, né, dessa região aqui de redenção, ainda era, né, considerado, nos trabalhos, principalmente do CEGEL, ainda parte, né, do complexo Xingu. Então, com o mapeamento geológico nessa região, o conhecimento foi evoluindo, né, eles foram entendendo que, na verdade, eram parte, né, desses corpos tonalíticos em laranja, aqui mais antigos, né, que também ocorriam aqui para sul, né, como o tonalito Troco Verde, o tonalito Caracol, entre outros. Tá bom? Aí você tem rochas acamadadas e rochas aí mais jovens, né, de 287. Então, que são sanoctoides, como o granodiorito Rio Maria, né, esse em laranja aqui, com um sinalzinho demais, e TTGs e leucogranitos. Então, o interessante aqui é a gente reparar que você tem pelo menos dois momentos, né, de granitogênese, ou não só de granitogênese, né, mas tem a formação dos greenstones também, mas você tem dois pulsos, né, magmáticos importantes, aqui em 2,9 e em 2,87, né, em 2,9 mais próximo de 2,3, na verdade, desculpa, mais próximo de 3 bilhões, e aqui em 2,87 com a formação dessas outras unidades aqui, né, então os TTGs e esses leucogranitos potássicos. Então, como que se interpreta nessa evolução, né? Muito dessa evolução do embasamento, né, ou do domínio Rio Maria, a
Ela é proposta com base, né, nos dados isotópicos, geoquímicos, né, dessa região. Então, um trabalho importante foi um trabalho do Zorano, né, 2001, que ele identificou, né, que esses metacromatidos que faziam parte das sequências Greenstone, né, então aqui ele trabalhou em especial no Greenstone de identidade, que é o número 2 aqui, né, mas integrando, né, entendendo que que essas sequências Greenstone Belts, elas tinham, né, já de trabalhos anteriores, né, inclusive tem o trabalho de Machado, né, e Macambira, que datam aqui o Greenstone de Lagoa Seca, o número 3, próximo também de 297, né. Então, entendendo aí que essas regiões, elas fazem parte de um mesmo evento, né, de um mesmo pulso magmático, né, de um mesmo período de formação. Então, esses metacromatídeos, esses basaltos, ou metabasaltos tuleíticos, na verdade, né, eles seriam aí parte, né, seriam gerados pela fusão da cunha mantérica, né, de acordo com a modelagem geoquímica que eles fizeram aí para o Greenstone Belt de identidade, né. E as metavulcânicas e subvulcânicas félsicas que ocorrem nesses Greenstone Belts estariam associadas aí à fusão da crosta oceânica de subducção, né, de acordo com a interpretação das informações geoquímicas. Então, nesse sentido, o ambiente, né, então, nesse momento começa a se discutir, né, mais o ambiente tectônico para essas rochas, ele seria um ambiente de arco de ilhas, né, para a geração aí, então, dos Greenstone Belts. Tá? Num trabalho ainda mais recente, né, do Almeida, de 2011, 2013, que se dedicou principalmente a entender a gênese das rochas, dos granitóides, a conclusão, por parte, né, de dados geoquímicos, é que também, né, as rochas, os TTGs granitóides, eles se formaram aí. Então, aqui eles separam, inclusive, em rochas que têm uma razão lantanitério média, alta, né, e diferenciando isso em relação à posição em que a placa em subducção é fundida, sugerindo, então, né, uma subducção por baixo aí de um platô oceânico, né, uma porção bastante espessa, né, da crosta oceânica, e nesse momento onde você tem aí Garnet In, por exemplo, a entrada da ganada, você tem aí os TTGs com essa alta razão lantanitério, porque a granada, né, ela tem a capacidade de reter bastante o itélio, né, gerando aí essas razões bastante elevadas, tá bom? Então, nesse momento, ele propõe, então, para as rochas mais antigas, para esse pulso, né, magmático mais antigo de formação desses TTGs, essa subdução de baixo ângulo, e para a geração das rochas mais novas, né, aquele magmatismo mais novo, a ideia é uma diferenciação intrabrustal. Ele não deixa, né, ele não discute, na verdade, não que ele não discute, mas é difícil, ele não bate o martelo em relação ao mecanismo, né, por trás aí dessa diferenciação intrabrustal, né. Então, sugerindo que a própria ascensão da atmosfera, né, algum magmatismo associado à descompressão, a pluma poderia ter desencadeado, então, a fusão aqui na região do manto continental, manto litosférico subcontinental, gerando, então, os cianuctoides, né, e as rochas aí, mais rochas TTG, nessa região. Então, nesse momento, então, que a gente tem aqui a evolução, né, do domínio maria, que já está mais bem entendida, ela está relacionada, então, a ambiente de subducção. Bom, e o domínio Carajás, né? Então, esse mapinha, ele... Como é que fica, né? O Mesoarqueano, domínio Carajás. Esse mapinha aqui, ele já traz, um mapinha que a gente está propondo um trabalho que está em revisão, né? E aqui eu trago uma compilação, né, de dados que vem da CPRM, desse trabalho do mapeamento do Costa de 2016, que é um mapa bastante recente, né? Tem os trabalhos da Gilmara, tem os trabalhos do Eliilson, né, da Carolina Moreto. Então, tem muitos trabalhos, né, principalmente aí na
última década daí, que foram aí conseguindo, né, individualizar, né, porções aqui que faziam parte do complexo Xingu, que está em rosa, né, e separar em outros corpos, né, em outros granitóides, né, gneiss e tudo mais, e foram entendendo, né, as idades, né, principalmente dessas rochas, né. Então, da mesma maneira que no domínio Rio Maria você tem rochas lá de 3 bilhões, né, e rochas, então tem esses dois pulsos, né, na verdade, né, em torno lá de 3 bilhões, em torno de 2,87. Aqui no domínio Carajás você tem também esses pulsos, né, esses eventos magmáticos, e tem, além disso, né, a evolução, toda a evolução no Neo-Arqueano, que é uma característica, né, na verdade, do domínio Rio Maria não ter essa evolução, né, desse magmatismo do Neo-Arqueano, tá bom? Diferencia bastante essas duas regiões, né? Bom, o que é interessante, né, nessa separação é que você tem, né, as rochas, né, os granulitos do Xicrim, né, as rochas do Xingu, você tem antigos, né, tonalitos e granitos, né, que estão aqui nessa cor mais escura, né, então tem o tonalito São Carlos, que está aqui embaixo, né, tem o granito Canaã dos Carajás, que é esse aqui em cima, né, tem o tonalito Bacaba, que está aqui para cima, tá bom? Tem os Greenstone Belts, né, que de acordo com as idades no Rio Novo, se eu não me engano, tem a idade, né, semelhante aos Greenstone Belts lá de Carajá, do Rio Maria. Tem os sanoctoides que foram recém-descritos aí pelo Gabriel, né, pelo Eleilson, em 2,87, né, que são essas rochas alongadas aqui, né. TTGs também de 2,87 e rochas, né, que consideradas aqui crustais, né, derivados aí, provavelmente, da própria crosta, né, do retrabalhamento da própria crosta. Apesar de que a discussão sobre como isso ocorre ainda não tinha sido muito bem elaborada até esse momento, né. Então, agora, apresentando, né, essa linha, né, de evolução aí do conhecimento sobre o embasamento em específico, né, eu queria entrar um pouco num trabalho que a gente fez lá na região para caracterizar melhor essas rochas de alto grau que ocorrem no embasamento do domínio Carajás, né. Essa porção que era considerada anteriormente o tal do domínio imbricário. Tá bom? Então lá, uma coisa que eu acabei não mostrando aqui, né, é que nesse mapeamento que a gente fez, que o grupo fez aqui nessa região, foi possível identificar, já é uma novidade em relação ao que vinha sendo discutido, que rochas, esses granulitos, né, que só estavam concentrados aqui nessa região de Xicrim, eles também ocorrem aqui nessa porção, né, onde, na verdade, a CPRM lá em 91 tinha mapeado, né, essas unidades. Então, eles ocorrem de fato aqui nessa região. A gente teve a oportunidade de mapear essas rochas ali próximo da Serra de Carajás, sul, né, aqui da Serra de Carajás, tá bom? Então, o trabalho se desenvolve principalmente nessa área. E o que a gente encontra, então, nessas rochas? Nossa, passou muito. Então, o que a gente encontra? O que a gente encontra, então, nessa região aqui, que a gente, pela comparação, né, com o que foi descrito como ortogranito Xicrim Cateté, então, esses granulitos que a gente identificou aqui na área também foram considerados como parte dessa unidade, né? Mas o interessante é que é o seguinte, né, toda essa parte em roxo aqui, então você vê que no mapa regional não dá para ver isso, mas nesse mapa de mais detalhes você tem essas lentes menores aqui, né, que ocorrem aqui, bem pequenininhas e tal. Na verdade são bastante escassas, né, mas nos ajudam a entender um pouco sobre a evolução dessa unidade, né. Então, a gente concluiu que essa unidade, no fim, ela é, na verdade, um migmatito, né. E por que a gente chegou a essa conclusão? Então, são uma sequência de evidências que a gente encontra no campo, né.
Então, a primeira delas é a seguinte. Então, vocês estão vendo a rocha aqui do lado. Então, essa aqui é uma rocha máfica, certo? E aqui no meio dela você tem aí uma série, né, do que parecem ser injeções, né? Essas coisas que parecem ser injeções, na verdade, elas são, então, um neossoma se formando. Então, aqui um exemplo interessante disso é essas manchas, né, que ocorrem dentro da rocha. Então, uma coisa que, se fossem, né, como eu havia dito, as tais injeções, dificilmente a gente veria algo desse tipo, né, que é uma mancha isolada no meio de uma rocha máfica. Então, essa mancha isolada no meio de uma rocha máfica é um neossoma em formação, né? E aqui dentro dele você tem aí o que a gente considera como minerais que são peritéticos, minerais que se formaram, né, durante a reação de fusão. Então, se vocês certamente já passaram por isso lá em metamórfica, né, quando você tem uma fusão que envolve a quebra, né, de minerais hidratados, ou até mesmo a entrada de água no sistema, né, durante esse processo é comum que você tenha, né, a geração de fases sólidas também, né, que a gente chama de minerais peritéticos, que se formam aí junto com a reação de fusão. Então, são várias as evidências nesse sentido. Em alguns lugares, o que a gente observa é a conexão dessas manchas, né, com essas estruturas maiores, né, são aí estruturas, na classificação de biogatitos, né, estruturas em rede, tá bom? Esse quadro que a gente vê na figura de cima evolui para esse quadro que a gente vê na figura de baixo, né? Nessa figura de baixo, predomina, então, né, o que a gente chama do neossoma em relação ao que é o tal do paleossoma, tá? Dentro do neossoma você tem, né, os minerais peritéticos, euedrais, geralmente, né, o que é comum, né? Então, esses minerais, eles têm capacidade de se cristalizar e tal, desenvolver e ocorrerem, né, como minerais bem desenvolvidos no meio do neossoma, porque tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo. Da mesma forma, né, que você está fundindo essa rocha, está gerando esses minerais, né? Então, eles também estão crescendo, né, durante o processo de fusão aí dessas rochas, tá? Então, o que nós temos? A rocha máfica, que está aqui, ela é uma rocha com pargacita, né, um granulito com pargacita, e o neossoma, né, tem uma composição tonalítica, muito mais plagioclásico que o cafeodspato, que é bastante subordinado, e instatita de obsídio, né, como esses minerais que formam, né, esses minerais peritéticos, tá bom? Então, é interessante, né? Então, já é uma discussão que não tinha aparecido ainda na literatura, era a relação entre essas rochas máficas e as rochas félsicas, né? Então, no trabalho da CPM lá em 91, quando eles entendem, né, ou descrevem a existência, né, dessas rochas félsicas, né, dentro do complexo P1 naquela época, eles não tinham discutido ainda essa relação, né, entre as rochas máficas e as rochas de composição félsica. E por uma sorte, né, também um pouco, a gente conseguiu encontrar, né, essas rochas relativamente, né, indeformadas, o que ajuda, né, bastante a entender esses processos que eu estou discutindo com vocês. Se tudo isso aqui tivesse muito deformado, seria difícil de ver essas relações pretéritas, né, que precedem aí a deformação. Tá bom? O que é o mais comum, na verdade, né? Então, dentro desse ortogranito em cateté, nessa região aqui, o comum é você observar esse tipo de relação aqui em cima, que aparece nas figuras C e D. São rochas, né, bastante deformadas, né, tem um aspecto de um gneiss, né, onde as rochas máficas elas ocorrem já bastante linearizadas e tudo mais, então a relação, né, entre essa porção clara e a porção escura é mais difícil de ser reconhecida nesse contexto, tá? Então, esse já é um segundo processo. Então, é um processo que é posterior
aquilo que eu estava comentando em relação à gênese das porções claras. Então, você tem primeiro a gênese dessas porções claras pela fusão parcial, depois a deformação delas, né? E junto com a deformação delas, há um segundo evento, né? Aqui na figura E, marcado por L2, um segundo evento, então, de fusão parcial. Né? São leucossomas aí mais jovens. Você vê que aqui esse bandamento que se desenvolve, né, durante a deformação, acaba sendo dobrado, né, e rompido em algumas, né, zonas de cisalhamento, né, de alto ângulo, mais transcorrentes aqui no caso, e dentro, nas bandas de cisalhamento associadas a essas zonas, você tem aí a colocação desses leucossomas, né. Então, aqui, né, nesses estereogramas lá da região, a gente mostra, né, as lineações subhorizontais e esses planos, né, de foliação associados, né, essas transcorrências aqui com esse alto ângulo, principalmente nessa região norte, né. Nessa região mais a sul, então, do domínio Xikrin-Cateté, nessa porção mais aqui, onde você tem essas foliações de 65 graus, né, com lineação ao longo, né, do caimento, as foliações são de ângulo relativamente alto, né, 65 graus, mas tem no campo você tem essa característica aqui das rochas, né, então esse estilo de deformação, esse aqui também, então uma deformação que está mais associada à movimentação ao longo, né, da lineação, e pelo contexto também, né, de rochas de alto grau, justapostas essas rochas aqui de mais baixo grau, a gente entende que isso ocorre, né, durante a exumação aqui dessa porção, que provavelmente compõe, né, a crosta inferior em relação aqui ao complexo Xingu, né, marcando esse contato, né, por falha aqui na região, tá bom? Então é isso que a gente entende aqui para essa porção do Xikrin-Cateté. Isso aqui ainda não se sabe ao certo quando ocorre, né? Mas, enfim, tem que se estudar melhor aí esse evento, entender as paragêneses associadas, a relação com alguns granitos que ocorrem próximo dessa zona de falha para tentar entender a idade, né, dessa exumação aqui. Bom, eu falei de muitas evidências, né, de campo, mas as evidências mais bonitas, eu acho, na verdade, são as evidências de petrografia, né? Então, essas fotos aqui de cima, elas são fotos, essas três primeiras fotos, elas são fotos do granulito com paragacita, né? Paragacita aqui no meio, né? Aqui uma imagem de MEV, né, uma composição aí com magnésio, ferro e cálcio, que mostra, né, a substituição, né, da paragacita, né, por diopsídio em estatita. Então, reagindo, né, a paragacita ela vai sendo consumida, né, da mesma maneira que você observa aqui nessa imagem, né, de petrografia, né, luz transmitida. A paragacita ela vem sendo consumida para dar lugar, então, aos piroxênios. Então, a partir disso que a gente entende, né, começa a entender como é que ocorreu aquela reação de fusão que eu tinha apresentado anteriormente. Então, a ideia é que a paragacita ela reage com quartzo, essa é uma reação que está na literatura, né, para formar, então, a quebra, né, ela quebra para formar, então, os piroxênios, mais plagioclásio e um pouco de melt, né. E aí, quando vai se aproximando, então, né, então aqui, nesse trend, né, da imagem A para a imagem C, a gente está se aproximando do leucossoma, né, dentro do granulito. E aí essa reação ela vai ficando cada vez mais frequente até o momento que a pargacita desaparece, né, e você tem um granulito, né, que basicamente não tem anfibólio, né, o anfibólio desaparece, e esses microfilmes aqui de feldspato, né, começam a aparecer no meio, né, da matriz, né, principalmente, na verdade, dos cristais aqui de feldspato, tá bom? Então, aqui são as microevidências, né, de que houve uma fusão parcial. Então,
Então, esse é o primeiro evento da fusão parcial, aquele que eu falei lá atrás, que antecede a deformação, né? Aqui são imagens, então, do que seria o neossoma, né? Então, esse neossoma aqui, os megacristais, aqueles megacristais de feldspato, de piroxênio, né, estatita, no caso, que apresentam aí uma certa deformação, né, principalmente por conta, né, de processos pós-anatéticos, né, pós-anatexia, pós-fusão parcial, tem a deformação dessas unidades. Isso é visível tanto na estatita quanto de obsídio, a estatita apresentando aqui até uma extinção ondulante, né. Outra evidência da cristalização do fundido, né, esses microfilmes que ocorrem, né, no entorno da estatita, que é até uma questão interessante, né, a formação desses microfilmes protege, né, o crescimento desses minerais aqui, é um efeito de armadura, né, que está segundo a descrição do Ron Vernon. E aqui, essa bela evidência aqui de um segundo evento, do segundo evento de fusão parcial, que é aquele que eu discuti associado, né, às transcorrências e tudo mais, aquelas bandas de elemento, onde você tem aí a formação, né, desses microfilmes de calfeldspato no meio do plagioclásio e do quartzo, né? E a característica do próprio leucossoma, né, com os megacristais de calfeldspato, tá vendo, já diferente desse aqui que tinha, né, os piroxênios, aqui você tem basicamente calfeldspato, quartzo, plagioclásio e o calfeldspato e quartzo desenvolvendo uma textura mirmiriquítica, né? Aqui, como a reação ela ocorre, né, entre minerais que são nominalmente anhidros, né, que não tem água na sua composição, então é necessário que você tenha a entrada de um fluido externo. Como durante essa deformação há o desenvolvimento de pequenas de transcorrências, a ideia é que provavelmente esses fluidos eles migram, né, nessas estruturas e conforme vão percolando a rocha, permitem que esse tipo de fusão aconteça, né? Gerando, então, os melts numa segunda fase, tá bom? Por que eu coloco essa rocha, né? Essa rocha, ela geralmente ocorre, esse metanorito, geralmente ocorre associado aos granulitos do orthoschrincateté, né? Ele, em alguns locais, aparece essencialmente isotrópico, né? Na verdade, é difícil falar isotrópico, há sempre uma deformação, mas, por exemplo, aqui você vê uma textura subiofítica preservada, mas isso é bastante raro, né? Ela vai se desfazendo e se destruindo até desenvolver essa estrutura mais granoblástica, mais típica, né, dessa deformação em alta temperatura. Essas rochas elas estão cortadas, né, por esse leucossoma que se forma, né, a partir da fusão das rochas máficas, né, que causa esse tipo, né, de textura aqui no meio, né, da textura subofítica, vai destruindo elas, né, e aí você tem, né, então, como possível, né, a gente entende como possível agente da primeira fusão parcial é a colocação dessas rochas aqui, mas precisa ser ainda mais estudado. Tá? Um pouquinho sobre o complexo Xingu, então, né? Que é essa parte, por que passa tanto assim? Que é essa parte em rosa aqui, né? Então, aqui, fica mais fácil entender essas rochas como migmatitos, né? Então, essa parte em rosa aqui, que tem aí um paleossoma, que é um ortognático tonalítico, granodiorítico, né? E você tem, como paleossoma também, alguns enclaves, né, encraves de anfibolito, mas que não participam aí da geração de leucossoma, né? Aqui a gente tem um contexto um pouquinho diferente, né? A fusão das rochas do Xingu, ela gera, então, esses leucossomas, essas porções claras que a gente observa aqui na imagem. Então, o gneiss, né, a porção paleossoma, né, ele é essa porção cinza, e aqui o branco e essa parte bastante escura aqui, né, que aparece aqui em detalhe na imagem, são o que a gente chama, então, de leucossoma claro e o melanossoma escuro, né. Esse melanossoma aqui, ele é mais rico em biotita, principalmente, tá bom? E o leucossoma é essencialmente quartzo feldspático, com bastante feldspato potássio. Tá?
Então, aqui a gente atribui, né, a formação desses leucossomas à colocação desses granodioritos, né, que são chamados aqui de granodiorito água limpa. Né? Lembra que eu comentei lá no começo dos sanuquitoides? Então, essas rochas aqui, elas seriam, né, parte dessa unidade sanuquitoide, né, que estão se colocando, como vocês podem ver aqui, ao longo de uma estrutura. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, tem fatias dessas rochas, né, como ocorre aqui mais escuras, né, se colocando ao longo de uma estrutura, né, que é uma estrutura de baixo ângulo, né, que estão aqui nesses estereogramas, né, são estruturas que vão aí de 35 a 45 graus, com lineação de estiramento ao longo do caimento. Né, aqui no perfil, né, você vê esse desenho mostrando, né, esses traços estruturais aqui mostrando como que essa colocação do granodiorito água limpa ela ocorre ao longo de uma estrutura. E aparentemente, né, a colocação do corpo, ela parece ter permitido, né, que a fusão acontecesse. A gente vê isso, algumas das evidências disso, né, a assimilação, né, de material do granodiorito por meio dos leucossomas que estão sendo gerados. Então, um pequeno cristalzinho aqui, né, desse granodiorito que é porfirítico, assimilado pelo leucossoma. Tá bom? Durante essa colocação, então, vocês devem imaginar que a fusão parcial, ela modifica bastante a reologia dessas unidades, né? Essa modificação, ela vai permitir que se formem uma série de estruturas, né, algumas dobras, por exemplo, com lineação e estiramento, né? Então, você tem uma lineação e estiramento que está aqui ao longo, mais ou menos, do que seria o eixo dessa dobra, né? Você vê que essa dobra, ela está com os planos, né, formando como se fosse uma espécie de uma canoa, né? A gente interpreta isso possivelmente como os dobras em bainha, né? Margeadas aí por zonas de cerramento, que destacam, né, os flancos, né, entre outras estruturas que ocorrem aqui por lado, então destacam esses frontes dessas dobras, né, essas dobras aqui, dessas estruturas de outras dobras que ocorrem para cá, então mostrando que, nesse momento, a rocha, né, flui bastante, né, as rochas fluem bastante nesse contexto de deformação, né. Então, aqui mostrando esses leucossomas e tudo mais, né, esses acumulados, né, de melanossoma que vão se formando durante essa evolução, durante essa fusão parcial que acontece, né, que é sintectônica em relação à evolução desse embasamento. Né. Mais próximo, né, então, aqui em escuro, você tem aqueles granitos que eu considerei como granitos crustais lá na primeira imagem, né, que tem aí, de acordo com esse mapa, né, enclaves aí, então, do complexo Xingu. Né. E aqui, na verdade, a gente está refletindo no mapa uma estrutura que a gente vê no campo. Né. Então, aqui está o complexo Xingu, né, em volta dele, então, estão essas rochas do leucoranito Nova Canadá. Né. Então, aqui vários bloquinhos do Xingu no meio deles. E os leucossomas, né, que se formam no Xingu, eles se conectam com esse bolsão externo. Então, isso é um reflexo, né, do que a gente observava no campo. Né. Essa estrutura evolui até o momento que você só tem, lembra que eu mostrei, né, aqueles aglomerados de biotita ali, só tem isso, sobra, então toda essa estrutura de gneiss desaparece, só ficam, né, os minerais mais refratários, que são essas biotitas, ou os pedaços de anfibolito, que acabam não se fundindo nesse momento, né. Então, essa é a relação. As texturas também são muito interessantes, que a gente observa no Xingu, né? Então, você tem aqui cafeoxpato, quartzo, plagioclase, e no meio deles, né, filmes, né, de microclínio, que ocorrem, né, e evidenciam, né, são texturas típicas, né, esses microfilmes, evidenciando a geração de melt. Tá bom? Então, seria mais ou menos como esse modelinho aqui, que é de um trabalho da Holness, que é uma pesquisadora que estuda bastante essa questão de texturas e pigmatitos, mostrando aqui como é que vai se formando, né, esse fundido entre os cristais, tá bom? Outra estrutura que é bastante frequente são esses pequenos, né, leucossomas que cortam, né, os megacristais. Quando a gente passa lá para o
o leucossoma, você observa essa deformação, né, nos macrocristais que vão se formando dentro do leucossoma, porque é um contexto, né, de fusão parcial associado a uma deformação bastante intensa. Tá bom? E da mesma forma que a gente caracterizou para aquele segundo evento de fusão nas rochas do Xiprim, você tem a mesma reação, né, acontecendo nas rochas do Xingu. Parece coincidência, mas talvez não seja. Então, um pouco da geoquímica dessas rochas máficas, né, para a gente tentar... Então, pegamos essas rochas máficas lá do Xicrim-Cateté, aquelas rochas que passaram pela fusão parcial, para tentar entender um pouco da geoquímica do paleossoma. Aí, vamos falar, não, mas como é que você vai fazer geoquímica dessas rochas? São rochas que passaram por fusão parcial. De fato, não é um trabalho fácil. Então, a primeira coisa que tem que se tomar bastante cuidado é separar muito bem essas amostras na hora de coletar, então, uma coisa que se faz, né? E fazer uma análise da mobilidade, né, relativa entre os elementos, tá bom? Então, isso a gente fez, então, por exemplo, são poucos diagramas que a gente consegue utilizar, porque a maioria dos elementos, muitos elementos, inclusive alguns elementos de high strength field, acabam sendo mobilizados durante esse processo, porque é um processo bastante agressivo, né, um consumo muito intenso das rochas. Então, a geoquímica, ela aponta para um cenário onde essas rochas, os protótipos delas, né, essencialmente, estão associados aí a arco, né? Então, você tem aqui um trend, né, mostrando que vai do morbe ao arco. Essa razão, vanádio e titânio, entre 10 e 20, ela é típica de rochas de arco, né? Enfim, tudo acaba, né, na geoquímica dessas rochas, o que é possível, né, observar em termos de elementos, mostrando que as rochas, elas são formadas em arco, né? Esse pontinho vermelho aqui, na verdade, eu destaco, né, no diagrama, para mostrar que ela mostra que sofreu mais com a mobilização na fusão parcial, por isso a gente destaca ela aqui. Para as rochas félsicas, né, então, tanto do Xicrim-Cateté, aquelas que a gente chama de um neossoma, né, com piroxênios e tudo mais, quanto para os ortognáceos do Xingu. Então, por que a gente resolveu, né, unificar nos diagramas? Bom, de certa maneira, já havia, né, trabalhos anteriores mostrando que essas rochas poderiam ter uma idade semelhante, né? Então, há um indicativo de que elas poderiam, né, estar relacionadas ao mesmo processo, né? Então, de maneira geral, o que os diagramas mostram, né, é que há uma relação entre as duas rochas, né? Entre a composição, a classificação dessas rochas, né, o conteúdo de elementos maiores, menores e traços é bastante semelhante entre os neossomas que são formados lá na fusão das rochas máficas e os ortognáceos do Xingu. Tudo bem, e além disso, essas rochas, elas se assemelham a TTG, que é uma discussão que ainda não tinha sido, né, bastante feita anteriormente lá para essas unidades, né? E nesse diagrama aqui, ele mostra a relação com a fonte, né? Nesse caso, então, a fonte, né, dessas rochas aqui seria rochas máficas de baixo potássio, que é essencialmente o que a gente acabou de mostrar no diagrama anterior, né? Então, a fusão das rochas máficas de baixo potássio, que são toleídos, né, teria gerado essas rochas aqui, tá bom? Para essa rocha, a gente já sabe que isso é uma verdade, porque a gente viu no campo. Para essa daqui é uma novidade, porque não dá para ver essa relação no campo, porque, muito provavelmente, os protótipos desse material aqui não estão colocados, né, próximo da fonte. Eles ascenderam na crosta e se colocaram em níveis crustais superiores. Bom, em relação, então, às idades, para as rochas máficas, é difícil, né, como essas rochas elas passaram tanto por um metamorfismo durante a geração dos fundidos, quanto por um metamorfismo
mais recente, associados a uma segunda fase de anatexia das rochas félsicas e tudo mais. Então, você tem uma evolução mais complexa, é difícil de encontrar, de conseguir datar a cristalização do protótipo. Então, a gente conseguiu isso. Também, trabalhar com zircão e rocha máfica, você precisa de é difícil encontrar, né, um volume grande, né, de cristais para poder produzir, né, uma idade. Mas, por sorte, a gente conseguiu, então, um grãozinho que parece ser algo do protótipo que dá uma idade aí em torno de 3 bilhões de anos, indicando que o protótipo dessas rochas máficas é bastante antigo, né? Além disso, foi registrado nessas rochas um metamorfismo, né, de alta temperatura, dado aí pela razão tório-urânio, que está lá em torno de 2,89. Tá bom? E nos zircões, nos cristais de zircão do neossoma, aparece uma série de texturas bastante interessantes, né? Então, você tem núcleos herdados, com idade de 3 bilhões, né? Núcleos com proporções, né, com zonamento oscilatório, né, com idade que varia de 3 bilhões até 2,93 bilhões de anos, né? E tem essas bordas, né, de recristalização que são que também tem idade em torno de 2,87, 2,89, né, 2,83, e vão variando a idade. Então, a gente vai discutir. Essas bordas também, né, com altas razão tório-urânio, indicando possivelmente um metamorfismo aí em alta temperatura. Tá bom? O que as idades, né, então os diagramas mostram, né, é que você tem esse primeiro, então, aqui é a idade, né, do metamorfismo, né, dos granulídeos, mas aqui, nesses neossomas que tem piroxênio, fusão dessas rochas aqui, então a gente já sabe que essa rocha aqui, ela não pode ser mais nova que isso aqui, porque observamos no campo, né, que essas rochas aqui se fundiram para gerar essas, né? Então, aqui a gente tem essa relação mostrando que essa fusão, ela ocorre principalmente nesse intervalo, nesses episódios aqui. Então, 3,6, 2,98, 2,96 e 2,93. Né? Considerando aqui as idades e os erros, né, sobreposição aí entre os erros de cada idade, né? Então, esse primeiro evento de atexia, associado à quebra da pargacita, a fusão das rochas máficas, ela acontece nesse momento aqui. Né? E aí você tem, né, essa deformação de alta temperatura, esse segundo evento de atexia, né, registrado aqui pelas bordas do zircão, né, pelo zircão metamórfico, em 2,89, né, e aqui essa anatexia registrada aí, provavelmente, nesse intervalo. Então, de 2,89 a 2,85, você tem esse evento de deformação e anatexia, né? Ok. No complexo Xingu, mais uma surpresa interessante, então, a idade aí dos ortognáceos, dos protólitos, né, dos núcleos, né, com zonamento oscilatório, indicando que são núcleos do protólito, em torno de 2,93, né, por duas amostras que a gente conseguiu obter. Então, sobrepondo as idades dos neossomas que principalmente do evento mais tardio, né, de fusão parcial, do Xicrim-Cateté. O metamorfismo, a gente não conseguiu idades, né, dos neossomas aqui, né, mas essas rochas já têm idade. Então, esse sanoquitoide, que é intrusivo na foliação do gneiss, foi datado em 2,87. O leucogranito Nova Canadá, que aqui a gente considera talvez um diatexito, também foi datado em 2,87. Né? Então, essa unidade aqui seria aí, delimitaria, então, o momento de fusão parcial, né? Se a gente está entendendo que são diatexito, que aquilo está relacionado com a colocação, então delimitaria esse momento de fusão parcial. Concorda com os dados lá do Machado. E agora vem uma discussão sobre, com base nesses dados do Técio Raffino, como é que teria acontecido nessa fusão. Então, essas rochas de Xicrim-Cateté e Xingu, elas mostram, né, um epsilon Raffino,
que varia, então, de menos 2,2 a 1,2, ou de mais 1,8 até 1,6. Né? Isso indica, né, como são materiais que variam aí de negativos a levemente positivos, indicam aí uma mistura, né, de material de crosta-manto. Né? E o que isso significa? Então, a evolução geológica que a gente propõe com base nessas evidências, né, que concorda um pouco com a evolução geológica que se propõe com o domínio Maria, enfim, é de que você tem lá no Mesoarqueano, em 3 bilhões 2,9, a geração, né, das rochas máficas, e por meio dessa colocação de magmas máficos, né, que a gente chama de underplating, né, esse arco ele acaba sendo espessado. Então, a gente tem um ambiente de arco de ilha, né, mas o magmatismo constante ele vai espessando esse arco. Né. Saiu até um artigo recente que fala dos flare-ups, que cita essa ideia do espessamento crustal por meio, né, dos underplates de rochas máficas e tudo mais. E aí, conforme essa crosta ela vai se espessando e a colocação de novos magmas, esse influxo de água, né, e o calor que vem desses underplates acaba por fundir a crosta inferior. Né? E aí você deixa um resíduo, né, granulítico e gera os magmas TTG. Tá bom? Então, seria aquele primeiro evento de anatexia que a gente observa na província. Né? Agora, aquela deformação regional que a gente observa, né, que foi descrita por uma série de autores para a província, né, ela estaria associada a, provavelmente, né, isso não é só uma proposta que o trabalho que a gente fez lá propõe, mas outros trabalhos, como o do Silva, né, do Luciano, o trabalho do Breno Maranguana, ele também propõe essa ideia de que há colisão, né, entre o domínio Rio-Maria e o domínio Carajás nessa idade aqui, e durante essa colisão, o que a gente discute é que a colocação de sinuctoides, né, gerados aí por uma mistura, né, de material que vem da placa, né, quebrada, em subducção, interagindo com o manto metasomatizado e tudo mais, se colocaria aqui na crosta e liberando água, né, permitiria a fusão da própria crosta, né, durante esse contexto sintectônico, né, a própria também devolatização dos greenstone belts, né, então você tem essas faixas de greenstone que estão sendo espremidas durante essa colisão, perdendo água, né, o próprio trabalho da Soraya, de 2015, discute essa questão de que essas rochas, elas atingem faces, as rochas do grupo Sapucaia, né, em especial, atingem faces granulito, liberam um volume considerável de água, e esse volume ele acaba interagindo com a crosta e permitindo que você tenha essa fusão que a gente entende associada aí a fluidos, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente coloca lá para o embasamento. Né? Não é algo que é novo na literatura, mas já tem uma série de trabalhos, né, discutindo aí mecanismo de geração de granito por meio, na verdade, é muito mais antigos, por meio dessa fusão, né, da crosta inferior e tudo mais, essa diferenciação, né, crustal, a evolução, né, da crosta félsica por meio dessa diferenciação intracrustal. Tá bom? Mas o que é interessante é que a discussão, né, será então aqui a gente entendeu que no Xingu, né, provavelmente o complexo Xingu e o ortogrande Xingu em Cateté, as rochas félsicas, né, o neosoma e os ortognáceos aqui, eles são gerados pela fusão nas rochas máficas. Então, é um processo de diferenciação que ocorre dentro da própria crosta. Mas será, por exemplo, que esses granitos, tonalitos antigos e granitos, eles são gerados também por esse processo? Essa é uma outra dúvida que precisa ser investigada, né? Será, então, que esses TTGs calcioalcalinos, eles também podem ter sido gerados por esse processo lá nesse período aqui do Mesoarqueano? Aqui, por exemplo, a gente tem evidências que alguns, né, no caso o Nova Canadá,
dos grandes crustais, eles foram gerados pela fusão da crosta TTG. Mas será que todos? Né? Tem uma série de grandes crustais aqui. Então, precisa ter também investigado lá para o domínio. Né? Então, modelos semelhantes, né, o que foi discutido, né? Então, tem o modelo que saiu do Breno na Litos, né, em 2019, que propõe também, né, a geração, aí, então, da crosta mais antiga, né, por meio de um processo de arco, né, só que aqui ele entende que a fusão da própria placa em subducção gerou os TTGs. A gente está entendendo que a fusão da crosta mesmo inferior gerou os TTGs, que é um pouco diferente aí do que propõe o Breno. E tem modelos recentes que estão propondo uma tectônica diferente, né, relacionados aí principalmente para esse momento mais do arqueano, né, do mesoarqueano, 2.30, 2.9, uma tectônica que não envolveria aí esse contexto de arco, né, estaria associado aí ao que eles chamam de drip tectonics, né, aquela questão que também é conhecida como ascensão dos domos e quilhas, né, que era aquela ideia que foi discutida lá pelo Hirata em 82, né. Então, são esses modelos que também estão sendo discutidos, né, só que não há ainda, né, pelo menos nos trabalhos antigos, né, evidências estruturais que sustentem, né, essas ideias de tectônica vertical. Né. Mesmo para o domínio Romaria, que é uma região que é bastante interessante para se estudar essa tectônica, né, a mais antiga, porque a deformação, de fato, na região, ela é mais suave, vamos dizer assim, né? Então, esses trabalhos aqui, esse trabalho recente do Felipe, envolveu bastante, né, uma análise estrutural regional, né, dados de geofísica e tudo mais, uma compilação de dados geoquímicos, mas há uma discussão que precisa ser feita em relação à estrutural, que já vinha se mostrando, né, que a ascensão desses domos ela acontece num contexto de compressão. E aí você tem a discussão, né, de tectônica, né, nesse momento arqueano, saiu um artigo recente, então, aqui do Polar, né, do Inlay, da Precambrian Research, mostrando que, na verdade, a tectônica pré-3.0, né, aí considerando o ambiente de sedimentação, dados estruturais, geoquímica e dados isotópicos, mostrando que toda essa tectônica que acontece aqui pré 3.0, ela é dominada por mecanismo de acreção, né, por orógenos acrecionários. E aí, a partir lá de 2.5, nesse intervalo aqui, 2.5, 2.7, começa aí, na verdade, um pouquinho antes, né, você tem desenvolvimento dos arcos continentais, com formação dos TTGs, e aí, a partir desse intervalo aqui, começa a amalgamação desses blocos, né, e essa amalgamação desses blocos aí vai dar origem aí a processos que vão de fragmentação, junção de continentes, que são mais semelhantes ao que a gente entende hoje como o ciclo de Wilson, né? Aí a pessoa fala, mas não tem xisto azul, eclogito, mais antigo, 700 milhões de anos. Aí, lendo um artigo recente, então, do Palin, Dick, em 2018, né, foi um trabalho aí usando modelagem e equilíbrio de fases, né, eles entendem que esse alto teor de magnésio, né, que era típico, né, da crosta oceânica do Arqueano, né, e dominada por comatiídeos, e impediria, então, a formação dessas rochas aqui. Você não teria, né, química correta, né, para formar, talvez, essas rochas aqui, né, nesse período, no Arqueano, em zonas de subdução. Né. Bom, e para fechar, já falei bastante, acho que eu passei do tempo, mas por que é importante, né, a gente entender essa dinâmica do mesoarqueano? Se o manto foi metasomatizado por subdução prévia, se não foi, como é que aconteceu isso e tudo mais, qual que é a dinâmica, né, dessas estruturas, como é que elas se desenvolveram. Isso é importante porque há uma relação interessante, né, com o metasomatismo do manto, né,
e a instalação, formação, né, ou a origem, né, desses fluidos que geram, né, os depósitos de óxido de ferro, cobre e ouro, né, os IOCGs. Então, aqui, por exemplo, eu trago aí um exemplo de Olympic Dam, né, um artigo do Skirrell, que é um grande pesquisador aí da área, mostrando que você tem, né, essa condição, né, da subducção, ela é importante para metasomatizar o manto, né, e permitir que, num contexto já pós-colisional, você tenha a formação dos depósitos de tipo IOCG e associar, então você considerando aí a subdução prévia, né, nesse ambiente, tá bom? Então, acho que era mais isso que eu tinha para comentar, né, eu agradeço mais uma vez aí o convite do pessoal, desculpe aí se eu me estendi muito, eu tentei trazer um pouco aí da visão que a gente tem sobre a evolução do embasamento, espero que deu para entender, né, mas, qualquer dúvida podem perguntar aí, tá bom? Marco, parabéns pela apresentação, né? Foi um embasamento muito legal sobre o embasamento, deu para ter uma ideia muito legal sobre Carajás. Cumpriu o objetivo que a gente tinha proposto, sem dúvidas, e nós vamos abrir para perguntas agora. Parei a apresentação aqui, mas se precisar eu volto alguma coisa. Hein? Ô, Camila, eu posso começar? Claro. E aí, professor Marco Delinarda? Você tá bom? E aí, cara, beleza? Suave? Beleza, obrigado pela palestra aí, pessoal, foi bem legal. Valeu, cara. Ô, Marco, é o seguinte, já que ninguém quer perguntar, eu vou perguntar aí para instigar o pessoal, né? Claro que você focou sua palestra, acho que você tinha combinado mais com ele sobre isso, né? Mas no Mesorquiano, em todo esse embasamento que você, talvez hoje seja uma das pessoas que mais conheça do embasamento de Carajás, né? E aí, o que eu achei bem legal é que no final você fez já o link, né? Deixando aí o link para as próximas semanas, no meu caso, que eu vou apresentar os sistemas de cobre e ouro de Carajás, né? E aí eu te pergunto duas coisas, até por curiosidade minha, algumas eu acho que eu já sei, assim, mas até para a gente discutir, e outras que eu tenho dúvida, né? A primeira é a seguinte, a primeira pergunta é o quanto que você acha que essas estruturas do embasamento, só explicando para o pessoal, né? A gente vai ver depósitos, sejam os de ferro, que são mais jovens, claro, e depois os de cobre e ouro, são depósitos epigenéticos, e mais jovens que 271, né? Então, a gente tem coisas aí que vão ser bem depois do que as coisas que o Marco mostrou, né? E são controlados estruturalmente. Então, eu queria saber, a primeira pergunta é, o quanto você acha que essas estruturas de embasamento são reaproveitadas depois, pelo que vem em cima, né? Pelas sequências supracrustais e pelas outras estruturas que vão ser, talvez, eu acho que não criadas, mas reativadas no Neo-Arqueano. E a segunda pergunta, Marco, que eu acho que, para mim, ultimamente tem sido a mais interessante, porque eu tenho pensado muito sobre isso, é a questão de fertilidade, né? Esse último slide, para mim, é sensacional, porque a gente costuma achar que as coisas, por exemplo, vêm só no evento mineralizante, ou seja, eu vou mostrar para o pessoal depois que a gente tem um evento em 271, em Carajás, que é um evento muito importante para a formação de OCG. Só que, assim, da onde veio esse metal? E a gente cada vez mais vê que as coisas mais antigas têm uma importância muito grande, né? Então, assim, quanto que você acha? E você mostra isso, né? Você mostrou no seu modelinho que você, por exemplo, devolatiliza lascas de Greenstone Belt, que está lotado de ouro ali, né? Então, isso vai enriquecer a crosta mesorquiana de Carajás. Então, essas duas coisas que eu queria que você ponderasse, né? Estruturas e essa fertilização da crosta mesorquiana. Beleza. Como você puxar o link no que você mesmo falou, nucleação, né, de estrutura. Eu acho que, assim, o Mesorquiano é o momento, né, que as estruturas, elas se formam, né, são nucleadas, né. Me parece isso observando no campo, né, essas unidades. Então, me parece que é isso. Parece que no Mesorquiano você tem
a nucleação nessas estruturas que são reativadas mesmo lá no Neoarqueano, talvez até são ampliadas, né? Você tem a conexão de estruturas menores durante essa reativação, enfim. E isso eu acho que é importante tanto para o desenvolvimento da bacia, né, quanto para a percolação dos fluidos mesmo na formação dos metais. Agora, algo que é importante, cara, eu acho que esse contato, ele é importante, né, os dois contatos, né, porque os principais IOCGs, né, a gente observa, né, estão ou no sul ou no norte, que geralmente é o contato da supracrustais em embasamento. Ou seja, aí a questão, né, será que a gente entende que você tem ali, em algum momento eu mostrei isso, o embasamento ascendendo em relação, embasamento não, o Xicrim, né, que são as rochas granulíticas, ascendendo em relação aos gneiss do Xingu, né. Agora, imagina a ascensão dessas rochas mais quentes, né, justaposição com essas rochas de face xisto verde, no máximo, né? No Salobo ainda você tem rochas de mais alto grau, né? Mas a justaposição dessas rochas, né, já não seria suficiente também para mover, né, os fluidos, né? Então, eu acho que assim, você tem a nucleação nessas estruturas, aí você tem todo esse movimento de abertura da bacia, né, que tem a discussão, como que é, eu entendo que seja mais a questão do rift e tudo mais. E aí tem a ascensão desses blocos quentes, né? Ajudando, né? Não só porque está bem no limite, né, desses blocos. Né? Então tem essa movimentação desses blocos quentes aí, fazendo com que você tenha a percolação dos fluidos. Eu entendo que pode ser algo nesse sentido, né? Mas tem que investigar, né, a ascensão desses blocos, não só com o campo, né, mas agora com os trabalhos de geofísica também, aí, né, integrando. Eu acho que esse aí é uma fronteira interessante aí, de investigação, né. Agora, outra pergunta em relação à fertilidade, né, é o que você falou, né, muito fluido percolando nesse momento. Então, essa fusão, né, é interessante, isso talvez eu não tenha destacado bastante, né, não sei se ficou muito claro, mas, veja só, o trabalho do Machado caracterizou a fusão parcial lá no Nordeste da província. A gente observou um volume de fusão parcial no sul da província, não, do domínio Carajás, né, no sul, ali, próximo do domínio Rio Maria, né? Ou seja, há uma movimentação, né, de fluidos que ela é regional, né, durante esse momento, né? Para gerar, porque se essa fusão toda acontece por influência de fluidos, né, ou seja, tem que ter uma movimentação de fluidos ali que está acontecendo no Mesoarqueano, que é relativamente regional, né, para atingir, né, todos esses gneiss e promover a fusão deles. Né. Tem o trabalho da Jaque também, né, que eu acabei não discutindo tanto, mas que fala também dessa relação de fluidos influenciando a fusão na crosta e tudo mais, que está lá onde fez o trabalho do Machado. Então, ela foi descrever e entender melhor isso. Então, com certeza, né? Com certeza, esses fluidos eles estão vindo, né, e trazendo esses metais, aí, enriquecendo, né, a crosta, e depois se concentrando nessas zonas de cisalhamento. Muito obrigado, professor. Mas... Eu tenho uma dúvida sobre os modelos recentes, né? Você expôs, né, que tem alguns modelos que estão propondo uma tectônica diferente, e aí teria domos e quilhas, né? Mas como que eu explicaria estruturas de pilolavas com uma tectônica vertical? Entendi. Na verdade, o que a proposta é assim, você tem essas feições que são primárias, né, elas teriam se formado bem antes, né, durante aí, enfim, aí o contexto pode ser crosta oceânica e tudo mais, né, mas a questão da tectônica vertical, ela está afetando um produto que já existe, né, que seriam as rochas máficas, né,
no caso aí, com essa textura, né, estrutura de pirular e tal, textura spinifex e tudo mais, no momento posterior, entendeu? Na verdade, o que é proposto nessa questão do Drip Tectonics, enfim, tem uma série de termos que usa, mas no fim das contas a estrutura é essa de domos e quilhas mesmo. Mas a ascensão dos domos ela vai ocorrer depois, né? Depois da formação dessas supercristais, né? Então, em relação a isso, não há tanto problema. A questão é mais assim, não há evidências até o momento, né? Então, é que eu deixo bem claro isso, né? Mas, em termos de estrutura, né, o modelo que está sendo proposto em Carajás, com esse viés, ele está baseado principalmente em dados geofísicos, né? Então, dados de gama, né, dados de mag, e não tem ainda um forte componente de análise estrutural, né, que é necessário. É interessante ter um trabalho, por exemplo, do Althoff, de 2000, que eu até comentei, né, um pouquinho mais a sul, ali no domínio Maria, naquela porção que é bastante deformada do domínio Maria. Ele entende essa dinâmica, né, dos domos e tal, mas ele não consegue conceber a ideia da ascensão, porque todas as estruturas que ele observa, elas são associadas a uma tectônica direcional, né, quer dizer, uma trama, né, direcional, não uma trama de ascensão, né, de material. Bom, pode ser que isso tenha se perdido num momento posterior, né, por ser que você tem uma superposição, né. Então, você tem esse momento lá do Mesoarqueano 2.8, onde tem uma forte linearização dos corpos, isso apaga, de repente, as evidências da ascensão dos domos, você também. Mas mesmo na porção que é menos deformada, não se reconhece essas estruturas ainda, pelo menos nos trabalhos do Costa, né, de 94, ele não reconheceu isso ainda, então, enfim, tem que achar, né, essas evidências estruturais, no caso. Tem trabalhos mostrando isso, tem um trabalho do Weinberg e tal, não em outras regiões, no caso, né, mostrando uma movimentação vertical, né, por dados estruturais. Então, é preciso encontrar, né, essa evidência. Entendi, obrigada. Nada. Mais perguntas, pessoal? Bom, vou pegar o gancho e vou fazer mais uma. Para essa apresentação, no modelo da CPRM, ainda lá de 1991, haviam algumas lineações de estiramento. Eu queria saber se essas lineações elas estão paralelas com alguma grande estrutura. Aí você fala no modelo do domínio imbricado, né, dessa porção, eles chamam de domínio imbricado, que seria o sul do Carajás. Cavalgamento oblíquo. Ah, beleza, tá bom. Então, sim, lá eles colocam, né, então, aí que tá, né, eles colocam como cavalgamento oblíquo, né, só que as foliações, elas têm, de acordo com os dados deles, tem um ângulo relativamente alto, né, de 60 graus, assim. E as lineações são ao longo do caimento, né, são down deep, né, como se fala na literatura. Agora, eles entenderam que os ventiladores cinemáticos, né, principalmente porfiroblasto, rotacionado, né, mostram aí são eles que mostram, na verdade, esses topos para o Nordeste, os cavalgamentos, entendeu? Então, na verdade, são um conjunto de elementos, né? As foliações, relativamente altas até, né? As lineações, em torno de 50 graus, e os porfiroblastos rotacionados, né? No campo, na verdade, uma controvérsia que eu observei em relação a isso, não sei se deu para perceber, mas é que as foliações, elas caem geralmente, não para sul, mas para norte, né? No Xingu, principalmente. Nessa porção, a gente consegue mapear como Xingu,
as foliações elas caem para norte. No mais baixo ângulo, né, em torno até 35 graus, as lineações ao longo do caimento também, e os indicadores que parecem ser dobras em bainha, né, mostrando aí o topo para sul. Mas, de qualquer forma, não há... Então, esse detalhamento estrutural ainda precisa avançar um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, não há uma evidência de que o movimento é por ascensão de domos, né? Mas mais por uma tectônica de compressão mesmo, de bloco. Colisão não. Entendi. E, pessoal, temos mais alguma pergunta ou podemos concluir o dia de hoje? O pessoal está quietinho aí, Leonardo, acho que fomos muito, muito bem contemplados. E é isso, muito obrigada pela participação, acho que a gente tirou muitas informações relevantes. E muito obrigada pela troca. Valeu, eu que agradeço aí o convite. E estou à disposição aí, se precisarem mandar algum e-mail e tal, alguma coisa, posso passar o contato, tiver alguma dúvida, né? Eu não sei se tem muita gente trabalhando em Carajás aí, né? Provavelmente o Gustavo aí tem vários orientandos aí, lá de Carajás. E estamos aí para ajudar também, quem estiver trabalhando, querendo entender, né? São muitas questões aí para entender no embasamento e vai precisar de de um pessoal interessado, né? Assim, falar, mas quero trabalhar com metalogênese e tudo mais, mas é preciso entender um pouco, quer dizer, entender mais, avançar mais ainda no estudo do embasamento ali, por conta dessas questões que a gente colocou aqui, né? De entender a gênese mesmo, sabe? A origem dos fluidos, dos metais. Isso, certamente, o estudo do embasamento vai ajudar bastante nessa seara aí. Bom, era mais isso. Obrigado aí, galera. Isso aí. Temos vários agradecimentos aqui no chat e acho que isso representa bem a qualidade que a gente teve da palestra. Muito obrigada. Valeu. Valeu, Marcão. Um abração. Valeu, cara. É nóis. Obrigada, professor. Valeu. Eu achei legal que você é professor da UFO, né? Isso. Eu estudei na UFO. Eu saí mesmo? de lá em 2017. Eu era da primeira turma. Aí eu achei super legal, assim, mas eu não te conheci, não. O curso Eu estudei está se formando. com o Raul, com a Júlia. Ah, sim, eles estão se formando dar agora. aula. Ah, bacana. Legal, professor. Muito obrigada, foi excelente. É isso, né? Boa noite, pessoal. Obrigada, professor, mais uma vez. Valeu, obrigado. Boa noite, então, para vocês aí. Qualquer dúvida, só mandar e-mail. Valeu. Valeu, tchau, tchau.